O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Passemos agora para a coluna aberta, no qual eu e o Felipe seguimos repercutindo a invasão russa à Ucrânia. Coluna aberta. Rússia nomeia general Gerasimov para liderar campanha na Ucrânia. O general Valery Gerasimov, ele é o chefe do Estado-Maior conjunto das Forças Armadas da Rússia. Tá? Em outras palavras, dá para dizer que ele é o mais alto oficial das Forças Armadas Russas. E ele foi nomeado agora para comandar, né, a operação militar especial, como a Rússia eufemisticamente chama. Mas o Putin esses dias meteu guerra. Mas foi um ato falho, né? Não, sim, mas enfim. Você vai contradizer o Putin e vai tomar esse suco de laranja depois aí numa boa? As janelas do estúdio estão fechadas. Você vai tomar um chazinho aí depois numa boa, um chá de polônio. A gente tá só brincando, tá? O pessoal do FSB que ouve a gente e tal, tá? Beleza? O pessoal da embaixada aí, a gente estamos só brincando. E o Gerasimov foi nomeado. Isso pode ser, né, interpretado de algumas maneiras. Né? A primeira delas é que pode ter sido uma jogada política, né, como uma maneira ali de você falar, a gente está fazendo o possível aqui, a gente está botando os melhores caras lá, a gente está botando tudo que a gente tem na guerra na Ucrânia, então não pressiona o governo, a culpa não é do governo. O segundo é você fazer uma crítica velada às lideranças militares, né? Porque vamos lembrar, o Surovikin, que era o comandante das Forças Armadas Russas na Ucrânia, foi nomeado apenas agora em outubro. Ele que se tornou muito conhecido pelas suas ofensivas na Síria, especialmente. Então, assim, o Surovikin ele pode ter sido, desde o início, planejado como um cara que ia comandar durante o inverno para fazer os ataques à infraestrutura ucraniana, que foi o que de fato aconteceu. Pode ter sido, mas pode ser também uma crítica, né, à liderança dele e você pôr o superior dele no comando. O que exatamente, né, qual é o motivo exato dessa decisão, a gente só vai saber daqui a alguns anos, quando documentos forem publicados, quando a guerra tiver acabado, enfim, nesse momento que a gente pode fazer especular. Né? Então, se é para livrar a cara do governo, se é para você fazer uma crítica interna aos militares, se é, às vezes, por exemplo, um pedido do próprio Gerasimov, né? Falou, Putin, eu não confio nos caras que estão lá, deixa eu assumir o negócio. Não dá para saber nesse momento, tá? O fato é esse, não dá pra gente saber. O que a gente pode fazer é especular. Tá? E é uma decisão, como o Matias comentou, super recente ainda por cima. Tá? Então, de fato, não dá para saber. E é talvez a principal notícia. Só para fazer, né, um esclarecimento, é que eu acabei não lendo a data, mas a notícia é do dia 11, quarta-feira passada. Não, quarta-feira agora, né? Então, e tem uma outra possibilidade também, meu caro Matias, que é especulada em alguns veículos de mídia estrangeiros, que essa nomeação do Gerasimov, nesse momento, na verdade, pensando nos preparativos para uma ofensiva russa pós-inverno. Tá? Ou quando o inverno der uma abrandada. Lembrando que a guerra começou no final de fevereiro de 2022, né? Então poderia ser também um preparativo para uma ofensiva russa renovada para daqui a mais ou menos um mês. Novamente, não dá para saber. Aí vamos fazer uma breve retrospectiva, né, de algumas das principais notícias do conflito desde meados de dezembro. É claro que não dá pra gente comentar tudo aqui, não dá pra gente cobrir tudo. Porém, começando pelo fato de que em meados de dezembro, como parte dessa estratégia de ataques, né, à infraestrutura da Ucrânia, que a gente comentou,
nós tivemos, em meados de dezembro, a cidade de Kharkov, ou Kharkiv, na grafia ucraniana, ficando completamente sem energia, tá? Por algumas horas, depois de uma onda de ataques russos contra a infraestrutura de energia. É a segunda maior cidade da Ucrânia, tá? Não é uma notícia que pode ser desmerecida completamente. Depois, né, na virada do ano, nós tivemos um episódio muito curioso, tá? Que foi o seguinte: as forças ucranianas, usando o sistema de foguetes HIMARS, né, que foi fornecido pelos Estados Unidos, que a gente já comentou aqui algumas vezes no programa, atacou, tá, uma escola no Oblast de Donetsk, na cidade de Makivka. Tá? Essa escola estava sendo utilizada como quartel, como alojamento de tropas pelos russos. Então era um alvo militar legítimo, tá? Porque teve algumas contas aí no Twitter de contas, né, de propaganda, tal, falando, atacaram uma escola, isso é um crime e tal. Não, tinham tropas lá, então era um alvo legítimo, tá? Segundo as forças russas, segundo as autoridades russas, 89 militares morreram. Segundo a Ucrânia, o número seria entre 400 e 700 vítimas fatais, tá? O que faria desse o evento em terra de maior letalidade da guerra contra as forças russas, né? Eu digo em terra porque nós tivemos o afundamento do cruzador Moskva. E por que isso é interessante? Né? Porque, primeiro, não é uma cidade tão perto assim do fronte. Segundo, a maioria dos soldados que estavam lá é o que se convencionou chamar na mídia, né, nos canais de Telegram, na mídia russa e tal, de mobiks, que são os soldados mobilizados, são os conscritos, tá? Mobik com K. E o curioso é que os ucranianos teriam determinado o seu ataque, falando, aqui nessa escola tem muito soldado, né? Soldado mobilizado, inexperiente, porque eles estavam usando os seus celulares com dispositivos de com a localização ativada. Muitos deles usando celulares com localização ativada. E aí, o sinal do celular teria sido interceptado pelas autoridades ucranianas, teria, né? Você ali, enfim, o cara tá online no Instagram, tá postando, sei lá, com localização, não sei, tô exagerando aqui. Mas o fato é... Lembrando que a mesma coisa ocorreu com os voluntários internacionais, Isso. Muitos deles brasileiros. Muitos deles brasileiros perto de Lviv. Teve aquele app também, um app de exercício, eu não vou saber o nome de um app de exercício, né, por motivos óbvios, mas que conseguiam determinar a localização de bases militares no deserto. Pela rota que os caras faziam ao correr, ao fazer o treino. Porque era praticamente um retângulo. Isso, aí você vai, tem alguma coisa aqui, ó. Né? Tem correndo em volta de algum lugar, tem uma pista aqui. Enfim, então, infelizmente, né, eu digo assim, infelizmente, porque são pessoas mortas, né, pessoas que morreram, é uma guerra, claro, mas determinaram a localização pelo fato desses mobiks terem utilizado celulares com a sua ativação ligada, né? Mas o número de mortos aí é alvo de uma disputa de narrativas. Depois, já entrando em 2023, meu caro Matias, as forças russas, sob conselho, né, do patriarca Cirilo, né, o chefe da Igreja Ortodoxa Russa, as forças russas fizeram a proposta, né, com um vídeo do próprio Vladimir Putin, né, de um cessar-fogo de 36 horas, né, entre os dias 6 e 7 de janeiro. Porque essa data, né, vamos lembrar para o nosso ouvinte, essa é a data do Natal das igrejas ortodoxas, tá? Então, assim, o Natal na Rússia, na Armênia, na Sérvia, né, não é no 25 de dezembro, é no 7 de janeiro, tá? E isso, as forças russas, né, rejeitaram o cessar-fogo, tá? Dizendo que era uma armadilha cínica, tá? E também pelo fato ali de que você daria, né, entre aspas, né, o controle, né, das narrativas aos russos.
Mas também vamos lembrar, meu caro Matias, tem uma coisa muito interessante que eu não vi ninguém comentando na imprensa, na mídia e tal, e aí entra, né, a gente que faz programa de horas para poder falar sobre esses assuntos, né? Recentemente, a gente comentou que a Igreja Ortodoxa Ucraniana autorizou que os seus fiéis que desejassem celebrassem o Natal no dia 25 de dezembro. E algumas igrejas ortodoxas, por proximidade com o Ocidente, celebram o Natal no dia 25 de dezembro. Né? Por exemplo, na Bulgária, nos últimos anos, você tem basicamente 2 natais. Né? Você tem o 25 de dezembro, que é o Natal mais comercial, o Natal do Papai Noel, e o dia 7, que é o Natal mais espiritual, digamos assim. E lembrando que também nos países hispânicos a troca de presentes se dá no dia 6 de janeiro, porque é o dia de Reis, né? A festa de Reis, né? Tem a música do Tim Maia. Aqui no Brasil é folia de Reis. A festa, folia, furdunço de Reis. Com todo respeito, tá, gente? Mas, então assim, e o cisma, né, o pequeno cisma da Igreja Ortodoxa de Kiev em relação ao Patriarcado de Moscou faz parte dessa construção de uma identidade nacional ucraniana separada da Rússia, faz parte dessas tensões, faz parte da crise política que leva à guerra, inclusive, né, quando o patriarca de Constantinopla reconhece a autocefalia do patriarca de Kiev, né, ou seja, efetivamente separando a igreja ucraniana da igreja de Moscou, porque anteriormente você tinha o patriarca de Kiev, mas como parte, né, do patriarcado de Moscou. Então, também entra uma questão aqui cultural, nacional, choque de identidades entre russos e ucranianos, essa proposta de Natal no 7 de janeiro. Né? Falar, vocês estavam celebrando aí no dia 25, mas vamos lembrar, o nosso Natal é no dia 7 de janeiro, vamos fazer uma trégua e tal. Então, acho que é um detalhe muito interessante que foi muito pouco comentado. E finalmente, meu caro Matias, essa parte do fronte do conflito, nos últimos dias, né, as tropas russas anunciaram, né, mais de uma vez, que tomaram completamente a cidade de Soledar, tá? Que é uma cidade que fica no Oblast de Donetsk também. É uma cidade que é conhecida pelas suas minas de sal. Inclusive, temos relatos de combates, tá, nas minas de sal, combates em túneis subterrâneos, tá? Assim, coisa que daqui a alguns anos vai estar em algum Call of Duty, tá? Vocês podem ter certeza. E, além do sal, né, você também tem outros recursos minerais na região. Os russos anunciaram a tomada da cidade. Os ucranianos dizem que ainda tem tropas ucranianas no local, que ainda estão resistindo. E aí nós tivemos também, meu caro Matias, uma tensão hoje. Por quê? Porque o Ministério da Defesa russo soltou um comunicado celebrando a tomada da cidade e parabenizando o exército, a força aérea, os paraquedistas, né, pela tomada. E omitiu o grupo Wagner, né, o principal grupo de mercenários da Rússia, que hoje, né, tá se tornando basicamente uma força armada paralela da Rússia. Né? Não é mais apenas um mero grupo de mercenários. Né? O grupo Wagner hoje tem aviões e helicópteros próprios, tá, gente? Só para vocês terem uma ideia. E aí, o Evgeny Prigozhin... E, né, todos tocam as Valquírias. Exatamente. E você brincou, mas essa é a origem do nome mesmo. Sim, e é uma origem neonazi, tá? Porque o cara que fundou tinha simpatia pelo Wagner porque ele tinha simpatia pelas SS, tá? E o Prigozhin, que é o atual dono, né, do grupo Wagner, ele reclamou, ele protestou, e aí o Ministério da Defesa russo deletou o comunicado anterior e publicou um novo citando o grupo Wagner. E canais no Telegram, por exemplo, falaram, não tem nem paraquedista em Soledar, só tem gente do grupo Wagner, não sei porque eles elogiaram os paraquedistas e tal. Então gerou ali um desconforto. Aí vamos para outras notícias da guerra, meu caro Matias, né? Começando pelo fato de que o Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, visitou o Washington no fim do ano passado. Né? Ele esteve em Washington no dia 21 e 22 de dezembro de 2022, se encontrou com John Biden, falou perante uma sessão conjunta do Congresso Nacional,
muitos dos nossos ouvintes devem ter visto isso, né? Ele agradeceu o auxílio militar, agradeceu toda a grana, disse que a Ucrânia está sendo responsável com o dinheiro do contribuinte dos Estados Unidos, que aquele dinheiro não é caridade, mas é um investimento na segurança mundial. Durante a visita, o governo dos Estados Unidos anunciou mais um pacotão de cerca de 2 bilhões de dólares em ajuda militar direta, tá? Incluindo o fornecimento de bombas guiadas, né, os kits Gedan, né, que você permite transformar a bomba burra numa bomba guiada, e também baterias de mísseis antiaéreos Patriot. O Zelensky levou uma bandeira ucraniana com mensagens de soldados ucranianos, ele deu para Nancy Pelosi, que então era presidente da Câmara dos Estados Unidos, disse que é necessário, né, impor o seu plano de 10 pontos para a paz, né, que é um plano que responsabiliza a Rússia, as autoridades russas, inclusive, né? Ele foi até a Polônia de trem, da Polônia ele foi um avião da Força Aérea dos Estados Unidos para Washington, tá? Aí tivemos uma pequena polêmica, né, que foi o seguinte: durante toda a visita ele manteve o seu habitual figurino, né, de moletom militar, coturnos e tal. E algumas pessoas nos Estados Unidos, especialmente pessoas ligadas ao Partido Republicano, que são críticos, né, do volume de ajuda militar concedido pelos Estados Unidos, disseram que isso seria um desrespeito, né, ele falar numa sessão conjunta do Congresso com aqueles trajes e não tá né, pelo menos ali um paletó, alguma coisa assim. Mas vamos lembrar, né, o Zelensky, a origem dele é ser um comunicador, né, ele era um comediante, um ator. E a comunicação dele no visual dele é muito clara. Nesse caso, ele fala: olha, vocês estão de paletó e de terno e tal, porque vocês estão aqui em paz em Washington. Eu tô na guerra. Né? Mostrar essa ideia de guerra permanente, um compromisso também com a sua própria população, né? De que ele também é um soldado. É uma clara questão de imagem, tá, gente? Não pensem, não sejam inocentes ou ingênuos de achar que o Zelensky ele abriu o armário e falou: putz, hoje eu vou vestir esse moletom aqui, né? Porque ele é confortável e tal. Não, é para transmitir uma ideia nessa imagem. Ele é um comunicador, tá? Ainda mais vindo de um comunicador, né? Então, a ideia de que, eu não posso tirar uma pausa da guerra, né? Então não vou vestir aqui um paletó e tudo mais. Então, tivemos essa visita. Viralizou a imagem, né, que parece que o Joe Biden tá pegando na bunda do Zelensky, mas eu acho que é só uma questão de ângulo, tá? O fotojornalismo. Pois é, eu acho que foi uma questão de ângulo, mas viralizou, todo mundo falou, né, a gente falou, viu, ele é uma marionete da OTAN, o Joe Biden pega na bunda dele e tal, enfim, né? No discurso dele, né, do Zelensky, ele tentou sempre ser bipartidário, né, falar tanto para republicanos quanto para democratas, e a gente vai falar mais do Congresso dos Estados Unidos um pouquinho mais para frente, tá? Depois, né, a China, né, proibiu a exportação de alguns processadores para a Rússia, tá? No final do ano passado ainda, e isso pode ser surpreendente, né, porque China e Rússia são aliados, porém, teria sido ali por uma questão de evitar algumas sanções, tá? Então essa questão dos processadores, de chips, ainda vai ser bastante delicada nos próximos meses, né? Nos próximos anos, na verdade, tem sido tema de muitas conversas, a gente vai falar disso também mais pra frente, tá? Mas a China teria proibido a exportação de alguns chips para a Rússia, temendo sanções ocidentais. Ainda no ano passado, um oficial de inteligência alemão, meu caro Matias, foi preso acusado de espionar para a Alemanha. Tá? Ele não teve o nome dele divulgado, apenas o acrônimo CL. Tá? Então, provavelmente o primeiro nome dele começa com C, o sobrenome começa com L. Se você conhece algum oficial de inteligência alemão com essas iniciais, você pergunta para ele: você estava espionando? Se ele sumiu, né, nos últimos tempos, pode ser por isso também. Já em janeiro de 2023, também envolvendo a Alemanha, mas também os Estados Unidos, os dois países anunciaram, né, um pacote de envio de veículos blindados para a Ucrânia.
tá? Também a França vai fazer parte desse fornecimento. Ainda não são o popular tanque, né? O carro de combate. São as viaturas, né? O Infantry Fighting Vehicle, tá? Na sigla em inglês. IFV, né? No caso da Alemanha, o modelo Marder, e no caso dos Estados Unidos, o modelo Bradley. Tá? Na verdade, os Estados Unidos vão mandar uns Bradley antigos que eles têm estocados, mas que ainda seriam bastante capazes. Tá? Já a Alemanha, muito provavelmente, vai mandar veículos das suas próprias fileiras. Tá? A Ucrânia, entretanto, tem solicitado carros de combate. Tá? Repito, o popular tanque. A Alemanha também vai enviar uma bateria Patriot, tá? Para a Ucrânia. E como parte, né, desse pacote e dessa mudança de postura do governo alemão, que muitas vezes foi acusado de não estar auxiliando tanto assim a Ucrânia, a ministra de Relações Exteriores da Alemanha, né, a Annalena Baerbock, ela visitou a cidade de Kharkiv. Tá? Justamente nessa semana agora, ela, no último dia 10 de janeiro, estava na cidade de Kharkiv, que é relativamente perto do fronte. Né? Já a FAO, né, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, afirmou que a guerra na Ucrânia causou uma alta recorde no preço dos alimentos em 2022, tá? Com alguns alimentos subindo 30% o preço devido à alta do preço do trigo, do milho e do girassol devido ao confronto, tá? Meu caro Matias, agora a gente vai falar um pouquinho de energia, né? No final do ano passado, os países da União Europeia concordaram em colocar um teto de preço, né, no gás comprado da Rússia, tá? Já tinha sido determinado do petróleo, também do gás, e a Rússia afirmou que vai proibir o fornecimento de gás e petróleo para os países que adotarem o limite de preço. Junto com tudo isso, a gente vai ter uma conclusão muito interessante, tá? Peço que vocês prestem atenção, tá? Junto com isso, também no final do ano passado, nós tivemos uma explosão em um gasoduto, tá? Na Rússia, perto da cidade de Kalínio, tá? Que fica na República Autônoma da Chuvashia, tá? Que é um grupo étnico túrquico, né? Que fica bem no interior assim, da parte europeia da Rússia. Tivemos essa explosão que deixou 3 pessoas mortas, supostamente causada por um vazamento durante um trabalho de manutenção. Tá? É um gasoduto importante que liga a Sibéria à Europa. Tá? Então faz parte desse fornecimento de gás. O fornecimento foi interrompido por algumas horas, porém depois a Gazprom anunciou que o suprimento voltou a ser normalizado. E finalmente, aí por isso que eu pedi para vocês prestarem atenção, tá? No início desse ano, no dia 3 de janeiro, foi anunciado um acordo entre a Bulgária e a Turquia para que a Bulgária acesse terminais de gás natural liquefeitos turcos para comprar gás da Turquia, né, para diversificar o seu fornecimento, sendo que a Bulgária, até o início da guerra, era um dos países europeus que proporcionalmente mais dependia de gás russo. Tá? E por que eu pedi para vocês prestarem atenção? Porque a Turquia, ela não é um grande produtor de gás natural. Tá? A Turquia, ela está buscando reservas de gás natural no Mediterrâneo Oriental, né, que a gente vai falar daqui a pouco também. Porém, da onde vem o gás turco, meu caro ouvinte? Boa parte deles vem e virá da Rússia. Então, o que vai começar a acontecer, tá? Com essa questão de você ter o teto no preço do gás, então a gente não vai vender para quem adotar o teto e tal. A Índia já faz um pouco esse papel, e agora vai ser a Turquia. A Índia em relação ao petróleo, a Turquia em relação ao gás. A Turquia vai ser uma espécie de laranja do gás russo na Europa. Tá? Então, a Bulgária, para dar o exemplo dessa notícia, ela não vai comprar gás da Rússia, ela vai comprar gás da Turquia. Mas de quem a Turquia comprou o gás? Da Rússia. Tá? Assim como a Índia compra petróleo cru russo e vende o petróleo refinado no mercado internacional.
né? Não é um grande exportador, porque a Índia consome muito petróleo, mas a Índia também tem feito esse papel. A Índia continua comprando petróleo russo. E agora a Turquia vai fazer esse papel em relação ao gás russo. A Turquia vai crescentemente se tornar uma espécie de laranja do gás natural russo em relação à Europa, tá? Eu tô usando o termo laranja, eu sei que é um termo pejorativo, tá? É um termo, né, ligado a crime, tá? Mas acho que ajuda a entender, tá? Eu não tô insinuando nada em relação a ninguém, tá? E aí, meu caro Matias, a gente falando de outras notícias russas, antes da gente começar um giro, né? No final do ano passado, o Putin foi a Minsk, né? Conversar aí com seu brother, o Alexander Lukashenko, né? Na pronúncia local. E conversaram aí sobre guerra, né? Conversaram sobre questão de segurança. Foi a primeira visita dele a Minsk desde 2019. Né? Porém, vamos lembrar que nesse tempo o Lukashenko foi a Moscou algumas vezes. Né? E Belarus recebeu... Com a mesa mais curta, né? A mesa em Belarus ela é um pouquinho mais pobre. Ela só tem 20 metros de comprimento. E Belarus que recentemente recebeu muitos armamentos russos, né, como os mísseis Iskander, né, que são considerados o míssil mais letal, pelo menos os de curto alcance, né, do arsenal russo, e também sistemas antiaéreos S-400, que são muito modernos. Aí, meu caro Matias, né, quando você fez lá o seu comentário anterior, eu brinquei que você ia tomar o suco de laranja com Polônia, você falou que a janela estava fechada. Né, você que cunhou o brilhante termo defenestrite, no final do ano passado nós tivemos um caso de defenestrite, né? O bilionário russo Pavel Antov caiu da janela em um hotel de luxo na Índia. Tá? No estado de Odisha, ele tinha 69 anos de idade. Tá? Ele estava ali passando ali um feriado, tá? Ele que era do ramo alimentício, especialmente embutidos e congelados, né? E assim, eu nunca fui num hotel de luxo, mas eu já ouvi dizer que os hotéis de luxo não costumam ter janelas confiáveis. Né? É comum, você tá lá no hotel de luxo, um hotel 5 estrelas, né? Sei lá, imitando, enfim, sei lá, qual que é a decoração, e aí você vai lá e cai da janela, né? Putz, acontece, né? Então, tivemos aí mais um caso de defenestrite, né? Embora a polícia, tá? Vamos deixar claro aqui, a polícia indiana, tá? A agência de notícias AFP, a agência France Presse, ouviu o chefe de polícia local, Rajesh Pandit, e ele disse que está sendo investigado, porém, inicialmente, não foram encontrados sinais, né, de malícia no caso, estão conectando o caso a uma eventual bebedeira, tá? Agora, para um bilionário russo ficar bêbado a ponto de cair da janela, porque esse negócio que ele bebeu era bom. Lembrando, né, que o Pavel Antov fazia parte do Rússia Unida, era aliado do Putin, né, havia feito críticas em relação à guerra em junho, e também repercutiram de que ele estaria deprimido por conta da morte de um correligionário, membro do parlamento, que morreu vítima de um ataque cardíaco próximo da sua morte. Né? Pode ser. A gente faz piada aqui, mas né, é um ser humano, é um indivíduo, enfim, mesmo bilionário. Mais ou menos, né? Você fez uma cara aí e tal. E também no final do ano passado, os ministros de defesa de Rússia, Turquia e Síria se encontraram em Moscou para conversar sobre a situação de segurança no país. É o primeiro encontro de delegações de alto nível de Turquia e Síria desde 2011, tá? Inclusive tem se especulado que o Erdogan poderia se encontrar com Bashar al-Assad, tá? Num futuro próximo. Tá? Conversar ali sobre, né, aquela ideia de uma intervenção turca dentro do território sírio, porém a Turquia não vai fazer isso sem o eventual ok da Rússia. Né? Já nessa semana, no último dia 12 de janeiro, também conhecido como ontem, tá?
a Rússia libertou o Taylor Dudley, né, o militar dos Estados Unidos que estava preso desde abril de 2022, quando ele foi detido em Kaliningrado. Tá? Ele que estava viajando como turista, né, pela Europa, e ele foi detido supostamente, né, por ali uma atividade suspeita. Né? E também essa semana o governo russo, né, determinou que a fragata Almirante Gorshkov, né, ela foi lançada ao mar, foi batizada e ela será alocada para o Atlântico, né, com capacidade de carregar mísseis hipersônicos. Tá? Então, essas são as notícias russas. Aí, meu caro Matias, a gente começa nosso giro pela Europa, né, começando pelo dia 16 de dezembro, já que o escritório, né, do procurador-chefe do Tribunal Penal Internacional, o Karim Khan, anunciou que 4 pessoas seriam indiciadas por crimes na Geórgia. Na verdade, dessas 4 pessoas, são 3 cidadãos georgianos, né, pró-Rússia, né, autoridades da Ossétia do Sul e da Abcásia, e um oficial militar russo, né, o general Borisov, porém que ele já faleceu. Tá? Os 3 cidadãos que serão indiciados e tiveram suas prisões solicitadas são Mikhail Mindzaev, Gamilet Gumatzov e Davi Sanakoev. Eles são responsáveis por prisão ilegal, tortura, tomada de reféns e transferência ilegal de civis etnicamente georgianos num contexto de ocupação, ou seja, eles teriam expulsado pessoas de suas casas para que esse território fosse então ocupado pela Rússia, né, na guerra de agosto de 2008, tá? No pós-guerra de agosto de 2008, né, melhor dizendo. Ainda no Cáucaso da Geórgia, nós vamos para a Armênia, numa situação que ainda está durando, porque no último dia 12 de dezembro, ou seja, um mês atrás já, supostos manifestantes ambientais do Azerbaijão bloquearam, tá, a estrada do corredor de Lachin. O que é o corredor de Lachin? É o trecho, né, que liga a Armênia, o território internacionalmente conhecido como da Armênia, e a República de Artsakh, né, que fica na região do Alto Karabakh, ou Nagorno-Karabakh, que é uma região de maioria armênia em território internacionalmente reconhecido como do Azerbaijão. A única estrada que liga Artsakh à Armênia, ou seja, por ali que passam remédios, alimentos e gás natural, e esse corredor de Lachin, pelo acordo pós-guerra de 2020, seria supervisionado, né, pelas forças de paz da Rússia. Aí, esses supostos militantes ambientais afirmaram que queriam entrar no território de Artsakh para supervisionar as minas da região, tá? As autoridades de Artsakh não autorizaram, então esses ativistas simplesmente bloquearam a estrada, comprometendo a qualidade de vida de 130 mil pessoas que residem em Artsakh. Uma delas, inclusive, faleceu porque não pôde ser transferida para a Armênia para tratamento de saúde, tá? Eles estariam supostamente interessados em inspecionar a mina de cobre de Kashem, para citar o nome. Foi tema de uma coluna minha na Gazeta, tá? Para quem quiser ler. O título da coluna é Azerbaijão versus Armênia, Guerra, Gás Natural e Democracia. Porque vamos lembrar, a gente já avisou aqui, o Azerbaijão, depois da trégua supervisionada pela Rússia, assinou um contrato bem poupudo de fornecimento de gás natural à União Europeia, vai pegar esse dinheiro do gás natural e vai fazer o quê? Né? Vai repor as suas forças militares, reorganizar suas tropas para retomar a ofensiva contra a Armênia.
E nesse momento, nós temos 130 mil pessoas numa situação praticamente de bloqueio, inclusive, né, melhor dizendo, nós tivemos o bloqueio de suprimento de gás natural em dezembro, ainda por cima, tá? Além disso, esses supostos manifestantes, muitos deles são vistos, né, com roupas militares, eles estariam sendo, na verdade, financiados pelo governo do Azerbaijão e também exibiriam símbolos nacionalistas, inclusive símbolos nacionalistas turcos, tá? Como dos Lobos Cinzentos, que são uma organização fascista turca, tá? Então, essa crise começou naquele período e continua. E o governo armênio, tá? E alguns setores da sociedade armênia, o governo do Nikol Pashinyan, criticaram as forças russas, dizendo que eles não estariam cumprindo o acordo e não liberaram o corredor de Lachin. A Rússia condenou, né, essa crítica às suas forças, disse que a Rússia está conduzindo, né, está agindo de maneira apropriada, que a postura armênia, né, causa danos ao processo de normalização entre a Armênia e Azerbaijão. Vamos lembrar, temos diversos programas aqui sobre a Armênia, inclusive com participação do nosso querido Heitor Loureiro. Inclusive, falando no Heitor, né, ele repercutiu lá no Twitter, né, de que a Academia Nacional de Ciências do Azerbaijão criou um departamento de História do Azerbaijão Ocidental, que seria a Armênia. Pois é. Você vai falar o quê? Né? E aí a gente vai chegar né, daqui a pouco. Então, assim, mas lembrando, o governo Pashinyan é um governo que se propõe a ser um governo pró-Europa, pró-Ocidente, e por isso, desde o início do seu governo, tem se distanciado da Rússia, né? Tivemos muitas pessoas presas na cidade de Gyumri, que é a segunda maior cidade da Armênia, pois estavam protestando, né, na frente de uma base militar russa na cidade, tá? Nessa semana, no dia 10 de janeiro, a Armênia disse que iria cancelar a sua participação nos exercícios militares da Organização do Tratado de Segurança Coletiva, afirmando que ela que seria a sede dos exercícios, inclusive, né? Afirmando que não poderia sediar esses exercícios militares, né? Afirmando que a Rússia não está cumprindo, né, a sua parte na aliança, e também que a aliança não foi ao socorro da Armênia, né, quando necessário, tá? Então, tivemos essa decisão da Armênia essa semana de cancelar esses exercícios militares. E aí, como consequência disso, ontem, dia 12, tá, de janeiro, a Rússia disse que o governo armênio, tá, está dificultando, né, a postura do governo armênio, né, está dificultando a solução dos problemas da região. E aí vamos lembrar, também essa semana, olha só, cara, eu não entendo. Eu vou falar uma coisa que, assim, às vezes eu acho que o Pashinyan é um agente do Azerbaijão. Sabe, o Azerbaijão colocou um agente deles no governo da Armênia, porque na terça-feira ele disse assim, que a presença militar russa na Armênia não apenas não garante a segurança do país, mas leva a uma ameaça de segurança à Armênia. Tá? Aí, eu me pergunto, o que acontece? A Armênia, ela é um país basicamente cercado de potenciais inimigos. Tá? O Azerbaijão é um inimigo, a Turquia é um inimigo histórico, tem a questão do genocídio de 1915, nós temos um especial sobre a Armênia aqui no programa, com participação inclusive do Heitor, participação da nossa querida Monique, participação do Gustavo, diretamente de Yerevan, da Aline, da comunidade armênia aqui de São Paulo. Então, a Armênia, ela tem um aliado, que é a Rússia. E assim, um aliado... Então, pois é, e um potencial aliado que é o Irã. Tudo bem, a Armênia pode ter críticas ao governo russo hoje.
O Nikol Pashinyan foi eleito numa plataforma de se distanciar da Rússia. A Rússia também quer manter boas relações com o Azerbaijão, isso é importante de citar. A Rússia não quer, né, ela não vai tomar um lado muito claro nessa guerra. A questão é que, se a Armênia abrir mão da sua parceria com a Rússia, ela vai contar com quem? Com o Irã apenas? Que hoje é um aliado da Rússia na guerra na Ucrânia, inclusive. O potencial grande aliado que a Armênia poderia ter é a França, né, que é um país que tem uma grande comunidade armênia, por conta infelizmente, devido ao genocídio. Tem um lobby armênio muito forte. Então, assim, a não ser que o Nikol Pashinyan amanhã fale, olha, estou convidando tropas francesas para ficar no território armênio, a Armênia ainda precisa da Rússia. Eu não estou dizendo que ele precisa gostar da Rússia, que ele precisa gostar do Putin, que ele não pode querer se aproximar com o Ocidente, mas num contexto de guerra, tá? Num contexto que você tem um inimigo claramente preparando uma ofensiva contra ele, ele precisa da Rússia. O governo armênio precisa da Rússia, tá? Nesse momento. Então, assim, o Pashinyan, eu não sei o que ele quer. Porque talvez ele acha que, não sei, que o mundo é cor-de-rosa, que se o Azerbaijão começar a passar o trator em cima da Armênia, os Estados Unidos vão vir salvar ele. Não vão, até porque a Turquia é um país da OTAN ali do lado. Tá? A França também é um país da OTAN, só que a França já assinou uma aliança militar com a Grécia, visando a Turquia. Né? O governo francês e o governo turco também andam se bicando. Né? Então, assim, é a única esperança da Armênia fora da Rússia. Só que o Pashinyan parece que, sei lá, que ele tá dormindo. Enfim. E repito, para quem quiser mais contexto, leiam lá a coluna que eu escrevi. Quem sabe se a Armênia tivesse muitas reservas de hidrocarbonetos. Pois é. Né? A Armênia tem essa questão. Né? E a Kim Kardashian não manda tanques para a Armênia, pois enfim. Né? Lembrando que, e só para citar, tá? O lobby da comunidade armênio-americana não é tão grande assim. Pois é, e essa deveria ser a grande arma internacional da Armênia, né? A sua comunidade, a sua diáspora. Né? O território da República de Artsakh é território internacionalmente reconhecido como do Azerbaijão. Tá, gente? Porém, tem a maior parte da população armênia, e essa guerra é consequência da dissolução da União Soviética, né? E consequência, né, da dissolução do que existia antes da União Soviética, do Império Russo, já que os estados nacionais de Azerbaijão e Armênia são muito recentes, com essas fronteiras, entre aspas, né, do lado errado. Vamos justamente para a Turquia, né, agora, começando pelo fato de que no ano passado o prefeito de Istambul foi condenado a 2 anos de prisão e perda dos direitos políticos, né, o Ekrem İmamoğlu, porque ele criticou autoridades do país. Né? Ele foi condenado a 2 anos de prisão por insultos. E ele é o potencial principal opositor do Erdogan. Tá? O ano de 2023 vai ser muito importante na Turquia, porque, primeiro, em julho, nós vamos ter eleições gerais na Turquia para presidente e as 600 cadeiras do parlamento. E depois, em outubro, nós teremos o centenário da República da Turquia. Tá? Que vai ter um grande caráter, né? Caso o Erdogan vença as eleições, e claro, né, você tem os partidos de oposição sob controle, a imprensa sob controle, o judiciário e os militares passaram por expurgos, né, então tudo indica que o Erdogan é o grande favorito para as eleições de junho, mas não que vão ser eleições extremamente democráticas ou transparentes. Né? E aí, em outubro, nós vamos ter o centenário da República da Turquia com grandes demonstrações nacionalistas, né, e tudo mais. A Turquia, né, então vai ser um ano importante para a Turquia, e o prefeito de Istambul, principal potencial opositor do Erdogan, foi preso por insultos e possivelmente não poderá concorrer às eleições. Tá? Junto com toda essa questão, nós tivemos, no dia 5 de janeiro, uma desinteligência entre um navio da Guarda Costeira turca e um navio da Guarda Costeira grega, tá? Perto da ilha de Farmakonise, que é uma ilha grega que fica bem perto da costa turca, que faz parte dessa disputa de fronteiras marítimas do Mediterrâneo Ocidental e do Mar Egeu, que tem se agravado nos últimos anos com as descobertas, né, potenciais descobertas de reservas de gás natural
na região. Acabei de mencionar, né, que a Grécia tem uma aliança com a França, né, em paralelo à OTAN, justamente. E tivemos uma troca de disparos, né, disparos de alerta entre os dois navios. Já tivemos invasões de espaço aéreo, já tivemos, enfim, uma série de tensões. E também no final do ano passado nós tivemos uma bravata, né, do Erdogan, dizendo que a Grécia teria protestado, né, contra o fato de que a Turquia está produzindo os seus próprios mísseis balísticos de curto alcance e que a Grécia teria, numa reunião da OTAN, né, comentado que o novo míssil turco, né, o Taifun, né, que significa tufão, poderia atingir Atenas. E o Erdogan disse que se a Grécia não se comportar, eles vão. Pois é, né? Então, assim... E ainda na Grécia, o último rei da Grécia, né, o Constantino II, morreu aos 82 anos. Ele que governou, né, foi o monarca grego até 1973, quando nós tivemos um golpe militar no contexto da Guerra Fria, que o derrubou. Da Grécia, né, nós vamos ali subir um pouquinho pelos Balcãs, primeiro para a Romênia. Né, com uma notícia só de curiosidade, só para constar, porque alguns ouvintes nossos vão até comentar e tal, né, que foi o caso do influencer e, né, ícone da alt-right e autodeclarado misógino Andrew Tate, ele que é nascido nos Estados Unidos e tem nacionalidade britânica também. Ele foi preso na Romênia, né, por acusações de tráfico de pessoas, tá? Ele que exploraria mulheres, incluindo tráfico de mulheres em situação vulnerável e produção de conteúdo pornográfico. E ele foi preso no dia 29 de dezembro na Romênia, está preso ainda, está em custódia das autoridades romenas. E o que acontece, né? Como ele teria sido preso, né? Ele fez um tweet provocando a Greta Thunberg, né, a menina sueca ativista, né, de questões climáticas, e dizendo lá que ele tinha, né, que ela odiava carros, mas que ele tinha não sei quantos carros e tal, né, e o que ela ia fazer sobre isso e tal. E aí ela, né, disse que ele deveria encaminhar o tweet dele para smalldickenergy@getalife.com. E aí ele fez um vídeo, né, para responder, para chegar... detalhe, ele estava banido do Twitter, ele foi reinstaurado no Twitter pelo senhor Elon Musk, tá? Porque, né, ele, enfim, ele produzia diversos conteúdos de alt-right, de extrema-direita, compartilhou teorias de conspiração sobre o Covid. Para quem viu Glass Onion, parece que esse cara foi inspirado pro personagem do David Bautista. Do Dave Bautista. Dave Bautista. Eu não sei porque eu ainda não assisti. Mas sem spoilers. Não, mas é só construção de personagem. E aí ele foi responder a Greta Thunberg fazendo um vídeo. E nesse vídeo tinha uma caixa de pizza. Uma pizzaria romena, né? Embora a pizzaria chamasse tipo Joe's Pizza, mas aí você via lá o endereço e tal, tava tudo em romeno. Enfim, um abraço para o nosso querido Rodrigo Madri, porque ele era o único que ia entender a caixa de pizza. E aí as autoridades romenas prenderam ele. Falaram, ele tá aqui no país, tal. E aí, sei lá, ligaram lá na pizzaria e falaram... mas dizem que... Teve uma romanceada. Não foi por conta disso, tipo, a polícia já tava monitorando ele, mas criou-se, né, esse buzz, né? Pois é. De que ele teria sido preso por conta da caixa de pizza. Mas mostra que ele realmente... O rapaz não é muito inteligente, né? Exatamente. A minha sugestão é, se você tiver um mandado de busca pela Interpol, você não faz vídeo na internet. Muito menos pra xingar uma adolescente sueca porque você tá falando, eu tenho carrões que emitem poluente. Nossa, que legal. Ok, vai preso. Né? Então, passamos aí por essa singela história. Continuamos nos Balcãs, né? Né? Dá pra discutir se a Romênia é um país balcânico, né? Porque aí tem os Cárpatos, aí geologicamente faz parte dos Balcãs, enfim. Né? Enfim, a Romênia tá e não tá nos Balcãs. Mas aí, vamos para o Kosovo, né? Onde a crise entre
os kosovares albaneses e os sérvios continuam, né? Começando desde aquela questão das placas, né? de carros. E o que aconteceu? Né? No final do ano passado, tá? Grupos, né? Pessoas, tanto sérvios quanto kosovares albaneses, começaram a fazer barricadas e impedir o trânsito de uma região para outra, regiões onde você tem maioria sérvia, onde você tem maioria kosovar albanesa, e também as passagens de fronteira, né, com a Sérvia. A Sérvia, por sua vez, solicitou, né, a OTAN que pudesse enviar até 1.000 policiais e soldados para Kosovo para garantir a segurança dos sérvios. Tá? Por que a Sérvia fez esse pedido? Né? Porque, segundo a resolução do Conselho de Segurança da ONU 1244, que foi adotada no dia 10 de junho de 99, quando ainda existia a República Federal da Iugoslávia, consequentemente seu estado sucessor, né, a República da Sérvia, podem mandar pessoas de segurança para Kosovo em nome de proteger seus cidadãos, proteger lugares religiosos ortodoxos, tá? E pontos de cruzamento de fronteira. Porém, isso tem que ser aprovado pela missão da OTAN no Kosovo. Não é a missão da ONU, tá, gente? É a missão da OTAN, não estou falando errado. E a OTAN não autorizou, tá? De qualquer maneira, as tropas sérvias foram enviadas para a fronteira em estado de prontidão, tá? Junto com tudo isso, tá? No início desse ano, nós tivemos a realização da maior parada do Dia da República Srpska, que é a entidade autônoma bósnio-sérvia dentro da Bósnia-Herzegovina, que hoje tem como líder o neofascista e separatista o Milorad Dodik. E essa parada foi a maior parada já realizada nesse dia, com inclusive policiais e soldados com um tom claramente separatista. Tá? Lembrando que a capital deles é a cidade de Banja Luka, que foi uma cidade muito marcada por confrontos e violência na guerra da década de 1990. O Dodik, que inclusive laureou o Vladimir Putin com a mais alta medalha, tá, da República Sérvia da Bósnia. Né? Rapidamente, para os nossos ouvintes mais recentes, para os nossos ouvintes mais novos. A Bósnia é um estado trinacional. Então todas as entidades, todas as instituições sérvias, são tripartidas. Então na presidência da Bósnia, você tem 3 presidentes da Bósnia, tá? Um representando os bósnios sérvios, outros bósnios croatas e outros bosníacos, que são os bósnios muçulmanos, tá? Ainda na ex-Iugoslávia, a Croácia, né, esse ano marcou agora, a partir do dia 1º de janeiro, sua entrada na área Schengen e a adoção do euro. Agora é um membro pleno da União Europeia. Exatamente, agora pode cruzar a fronteira. Então assim, você, nosso ouvinte, que vai para a Europa, foi para a Europa, né? Vou lá, aí você pousou em Frankfurt. Você pode pegar um outro avião e pousar na Croácia, você não vai passar por posto de imigração nem nada, pode visitar Zagreb, a costa da Dalmácia, pode trazer umas camisas de time aí para mim e pro Matias, entendeu? Pode trazer uns souvenirs, é isso. Na Eslováquia, o governo caiu no fim do ano, né? No dia 15 de dezembro, o governo do primeiro-ministro Eduard Heger sofreu um voto de desconfiança, tá? Com 78 votos no parlamento de 150 pessoas, né? Votando contra o governo. E agora o governo tem um mês para... né? O primeiro-ministro, melhor dizendo, tem um mês para formar uma nova coalizão. Depois disso, a presidência da República decide se vai dar o direito à minoria, a outra liderança do parlamento de formar um governo ou convocar novas eleições, né? A presidente Zuzana Kaputova. Se você reparou bem, o voto de desconfiança foi no dia 15 de dezembro. Estamos no dia 13 de janeiro. Então daqui a pouco vamos saber se a Eslováquia passará por novas eleições parlamentares ou não.
Já na Tchequia, né, na vizinha Tchequia e né, Tchecoslováquia, hoje começam as eleições presidenciais, né, do país. O atual presidente, o Miloš Zeman, não é candidato à reeleição, ele já tinha 2 mandatos. Além disso, ele passou por problemas de saúde, né? Vocês talvez se lembrem, inclusive, né, de que nós tivemos um atraso, né, no atual governo tcheco em assumir posse, porque o presidente estava internado e não podia assinar lá a ata de posse, não tinha procedimento para esses casos. E o curioso é que o Andrej Babis é candidato à presidência. O Andrej Babis, que era o primeiro-ministro da Tchequia de 2017 a 2021, quando ele foi, né, quando ele perdeu as eleições, depois de uma série de escândalos de corrupção, de que ele estava usando o aparato de governo para beneficiar as suas próprias empresas, ele que é o homem mais rico da Tchequia, né, com uma fortuna aí de cerca de 4 bilhões de dólares, tá? Então, ele é candidato a presidente na Tchequia. De lá, vamos para Belarus, né, onde o laureado com o Prêmio Nobel da Paz, o jornalista Ales Bialyatsky, começou o julgamento dele. Né, ele pode pegar até 12 anos de prisão por ter supostamente financiado protestos anti-governo Lukashenko, né, que ocorreram em 2020. De Belarus, a gente vai mais ao norte, vamos para a Suécia, onde a Suprema Corte sueca, no dia 19 de dezembro, vetou a extradição, tá, do jornalista turco Bülent Kenes. Tá? O novo governo sueco, né, o governo de direita da Suécia agora, disse que a Turquia pede coisas que não podemos dar, né? Ou seja, colocando em potencial risco a ascensão da Suécia à OTAN, já que a Turquia quer, né, a extradição de todas as pessoas que a Turquia declara como terroristas que estão na Suécia, né? E como a gente viu, uma dessas pessoas, a Suprema Corte sueca sequer autorizou, afirmando que a pessoa foi recebida legalmente na Suécia. Inclusive, a Turquia convocou, né, o embaixador sueco em Ankara para esclarecimentos, depois que uma manifestação de curdos em Estocolmo, tá, enforcou o Erdogan, né? Um bonecão ali simbolizando o Erdogan, né? Enforcou o Erdogan, e aí o governo turco convocou o embaixador sueco para esclarecimentos. Ainda na Suécia, o governo anunciou a descoberta de mais de 1 milhão de toneladas de terras raras na região de Kiruna, né? Que fica no extremo norte da Suécia, fica perto da Lapônia, tá? É o maior reserva desse tipo, né, de mineral, né, de terras raras na Europa. As terras raras, que por serem raras, justamente, né, tem o seu preço cada vez mais crescendo e tem se tornado muito importante, né, para a indústria de alta tecnologia, como, por exemplo, veículos elétricos. Tá? E o detalhe é que o anúncio foi feito pelo CEO da LKAB na mina, tá? Junto com a ministra de Energias, né? Dentro da mina, eles lá com todo o EPI e tudo mais, e fazendo anúncio. A LKAB, inclusive, que é a empresa de mineração estatal sueca, tá? Que faz parte, inclusive, do financiamento do Fundo Soberano Sueco. Da Suécia, meu caro Matias, a gente cruza o Mar do Norte, vamos brevemente até o Reino Unido, começando pelo fato de que no dia 19 de dezembro, a Suprema Corte Britânica afirmou que o plano do governo conservador de deportar pessoas solicitando asilo para Ruanda é legal, tá? Ele é imoral? É antiético? É desprezível? Mas ele é legal, né? Juridicamente ele é legal, né? Tem várias coisas que a gente pode fazer essa combinação de palavras, inclusive. Aí eu vou fazer um comentário. Eu vou fazer um comentário aqui um pouco breve, meu caro Matias. Eu e você, né? Nós não temos nenhum apreço por esse frenesi, né? Que assuntos de família real causam nas pessoas, né? Então, tipo, é The Crown, é o livro do Príncipe Harry, são os tabloides de fofoca e tal. O que a gente gosta de fazer aqui é, eventualmente, piada,
né? A gente fala da parte política quando precisa, é claro, né? Mas, né, assim, eu e você não temos paciência para isso e, enfim, respeitamos quem gosta, como fofoca, como hobby e tal, mas eu queria fazer um breve comentário aqui de um texto muito interessante que eu li, né? Lembrando, aqui no Xadrez Herbal a gente repercute e comenta notícias, nós não prospectamos notícia, não somos produtores, né, de notícia, não somos repórteres. Às vezes a gente, né, temos nossas fontes, temos nossos contatos, a gente traz coisas interessantes aqui, né, por exemplo, quando o Matias trouxe o que ninguém falava, que era o Pedro Castilho podia vencer as eleições peruanas. E aí eu li um texto no Guardian, escrito pelo Joe Glanton, que hoje é um colunista de assuntos de defesa, né, na imprensa britânica, e ele é um ex-militar, que inclusive ele serviu no Afeganistão. Tá? O livro de memórias da guerra dele, inclusive, foi um best-seller no Reino Unido e tal. E por que eu tô comentando do Joe Glanton? Porque o entre aspas, Príncipe Harry, né? Eu digo entre aspas não é porque ele perdeu o título, é porque príncipe não existe mesmo. Ele escreveu, né, o seu novo livro de memórias aí, né? Porque ele precisa arrancar o máximo de dinheiro que der, né? Então é série na Netflix, é livro e tal. E no livro ele fala que ele matou 25 afegãos, né? Quando ele serviu no Afeganistão, né? Ele que era piloto de helicóptero e tal. O próprio Talibã condenou as declarações, dizendo que ele desumanizou as pessoas no comentário dele, né? Que ele falou das pessoas como peças de xadrez. E aí teve gente que ficou escandalizada. Como assim o Príncipe Harry está falando de forma tão fria, tão crua, sobre ter matado 25 pessoas e tal? E o Joe Glanton, esse cara, que eu não conhecia, ele escreve um texto cuja manchete já diz tudo. Se Harry soa cruel sobre a matança, todos nós que servimos lá éramos. Tipo, vocês estão escandalizados porque é o príncipe falando. Quando é o soldado anônimo matando o afegão, matando não sei quem, tava tudo bem. Agora, quando é o príncipezinho, filho da Lady Di, vocês fingem escândalo. Ele escreve um texto falando, ó, a gente é treinado pra desumanizar o inimigo e pra ser frio e cruel. Então, quando a gente fala, matou 25 pessoas como se fosse comprar pão na padaria, é porque é isso que a gente fazia lá. Esse era o nosso treinamento. Ele fala exatamente isso. Então, ele condena a hipocrisia das pessoas ficarem escandalizados com a declaração do Harry, sendo que o que não faltam são denúncias de crimes de guerra por tropas dos Estados Unidos, britânicos, australianos. A Austrália, pelo menos, está investigando recentemente, né? Então, eu queria só mencionar esse texto e recomendar a leitura para quem ficou escandalizado que o príncipe bonitinho falou sobre matar 25 afegãos como pisar em 25 formigas, porque é isso mesmo que eles pensam sobre os afegãos, né? E da parte do Harry, assim, é completamente desnecessário o comentário, mas são muito poucos veteranos de guerra que batem no peito contando as mortes que eles foram responsáveis, sendo que isso gera diversos traumas, né? Exatamente. Muito provavelmente, né, o príncipe, talvez aí o príncipe entrasse se orgulhe, porque talvez ele não tenha voltado com estresse pós-traumático, porque talvez ele tivesse ali, ele tivesse um alojamento um pouquinho melhor, talvez, não sei, eu não sei. Provavelmente não teve nenhuma zona de grande risco, assim como o tio dele na Guerra das Malvinas, isso. Que é um pedófilo. E mesmo o tio pedófilo dele, o príncipe Andrew, você já comentou aqui uma vez, né, que ele não tem as glândulas sudoríparas, né, porque ele voltou ferido, um negócio assim. Então é isso, né? Então assim, pra quem ficou, o príncipe Harry falou de matar 25 pessoas, mas ele é tão legal com a Oprah, como ele pode ser tão cruel? Aí o Joe Glanton aqui foi lá e enfiou o dedo na ferida, falou, nós somos treinados pra isso e parem de hipocrisia. Tá? E o cara, inclusive, fala que isso é errado, tá? Só pra deixar claro, o John Glanton ele não fala se orgulhando. Porque ele fala, parem de hipocrisia, porque o problema tá no sistema. O problema não é o príncipe Harry falar isso. O problema é o processo que o pessoal passa quando vai pra um teatro de guerra como esse. Ainda no Reino Unido, falando agora de coisas mais sérias do que a biografia de um menino mimado, que cresceu em berço de ouro, literalmente,
Tudo bem, ele não é mimado porque ele passou pelo trauma de perder a mãe. Tudo bem, enfim, todo mundo tem traumas, tá? Mas enfim, whatever. O Partido Conservador afastou, no último dia 11 de janeiro, quarta-feira, o parlamentar Andrew Bridgen, depois dele compartilhar no Twitter uma série de conspirações sobre as vacinas contra a Covid-19. Tá? Então, o próprio Partido Conservador afastou o parlamentar, tá? Ele que, inclusive, mano, em 11 de janeiro de 2023, o cara meteu lá o kit Covid no Twitter, né? Falando lá de remédio, ivermectina, sei lá. Tá atrasado esse aí. Pois é. Aí, meu caro Matias, a gente vai aproveitar essa nossa passada pelo Reino Unido para comentar algumas notícias espaciais. Por quê? Porque no último dia 8 de janeiro, na Cornualha, tá, né? Outro nome que desperta a quinta série, né, das pessoas, né? Cornualha, Cuzistão, né? Nós temos o espaçoporto da Cornualha, que é construído, né, por diversas empresas privadas, inclusive a Virgin Air. O Richard Branson. Exatamente, né? A Virgin Orbit, no caso, né? E nós teríamos o lançamento, tá, do primeiro foguete pesado, né, com satélites, né, o primeiro lançamento de satélites a partir do território europeu. Né? Lembrando que o território europeu não é um território propício para lançamentos espaciais, devido à sua localização, devido ali à sua latitude, né? Quanto mais próximo do Equador, melhor. Quase todas as missões espaciais europeias, né, são lançadas a partir da Guiana Francesa. Né? E aí nós tivemos o lançamento, tá, do Launcher One, né? Porém, uma anomalia, né, causou a perda do foguete e a perda, inclusive, da carga, né, de satélites. Então, não tivemos o primeiro lançamento de satélite a partir do território europeu, do território britânico, nessa semana. Junto com outras questões espaciais, nessa semana, dia 11, o governo russo anunciou que vai enviar uma nave Soyuz vazia para a Estação Espacial Internacional no dia 20 de fevereiro para trazer de volta os 3 ocupantes da estação, né, que são 2 russos e um dos Estados Unidos, já que a cápsula Soyuz, que está acoplada à Estação Espacial Internacional, a cápsula que levou eles para cima e traria eles para baixo de volta, ela sofreu um vazamento do líquido de refrigeração. Inclusive, alguns dos nossos ouvintes podem ter visto as imagens, né? Que tipo, sabe quando o Didi Mocó liga o extintor em cima das pessoas? Parece isso, só que no espaço. Eu faço umas analogias que eu não sei como é que o meu cérebro funciona. E isso inutilizou a cápsula, deixou ela insegura. E tem um detalhe curioso: o que teria causado esse vazamento? Possivelmente foi um choque com destroços de outros objetos artificiais no espaço. Tá? A Estação Espacial teve que fazer 2 manobras em tempos recentes para desviar de destroços. Tá? Isso é importante. Quem assistiu o filme Gravidade, inclusive, lembra da trama. Mas a Rússia anunciou então que vai lançar uma cápsula Soyuz vazia para o espaço para trazer eles de volta. No final do ano passado, né, no dia 12 de dezembro, a cápsula Orion, né, que deu uma volta à Lua a bordo da missão Artemis, ela pousou, né, no Pacífico, perto da costa do México, né, depois de um voo de 25 dias. Ela estava vazia, a cápsula, né, mas é parte aí das preparações para o retorno a missões tripuladas à Lua. E, finalmente, no dia 12 de dezembro, faleceu, aos 81 anos, o piloto de caça e cosmonauta Miroslav Hermanzewski, que é, até o momento, o único polonês que foi ao espaço, né? Ele foi um cosmonauta polonês que foi selecionado no programa Intercosmos, que era o programa da União Soviética para levar cosmonautas de países aliados da União Soviética ao espaço. Inclusive, o primeiro homem negro no espaço foi o cosmonauta cubano Arnaldo Tamayo Mendes, né? Que foi selecionado no mesmo programa Intercosmos.
Tá? E, no caso, o Miroslav, ele, mesmo depois, né, do fim do comunismo na Polônia, ele continuou sendo considerado um herói nacional. Ele tinha diversas posições ali honoríficas, né, como doutor honoris causa. Ele era um porta-voz ali do que seria o Ministério da Ciência da Polônia. E ele tem uma questão muito interessante, que nos últimos anos ele se tornou uma espécie, não vou dizer militante, né, mas um crítico da exploração do espaço por empresas privadas, né, dizendo que, na verdade, o espaço tem que ser explorado pela humanidade em conjunto e para benefício de toda a humanidade e não apenas visando lucros e consumo, né, mais ou menos o que ele quis dizer. Enfim, infelizmente, faleceu ele que, repito, o único, até o momento, único polonês no espaço. Do Reino Unido /espaço, a gente cruza o Canal da Mancha, meu caro Matias, vamos até a França, já que no dia 23 de dezembro, véspera de Natal, tivemos um ataque terrorista em Paris, que deixou 3 pessoas mortas, os 3 de ascendência curda, com a motivação, né, por o terrorista, justamente, né, ele estava com uma arma, né, uma Colt 45, e ele declarou, né, que realizou o ataque porque não gostava de curdos e porque eles estavam destruindo a cultura francesa. Tá? O sobrenome do suspeito, né, não foi publicado, né, porém o primeiro nome dele é William. Tá? Ele será julgado por assassinato e terrorismo. Aí no dia seguinte tivemos diversos protestos em Paris por conta desse episódio, protestos liderados por grupos curdos, inclusive, e contra o racismo e violência contra os curdos. E aí a Turquia convocou o embaixador francês em Ankara para esclarecimentos. Por quê? Porque a Turquia foi se solidarizar com as vítimas do terrorismo? Não, foi protestar pela presença de bandeiras do PKK nas manifestações. Que é catalogado por Ankara como uma organização terrorista. Isso, né? O Partido dos Trabalhadores do Kurdistão. Então, né, foi né, bonito. Né? Vou falar o que lá em casa. O ex-chefe da inteligência francesa, o Bernard Squarcini, ele será julgado, tá, por falsificação e tráfico de influência e possivelmente violar segredos profissionais. Tá? Ele que chefiou a principal agência de inteligência francesa por 3 anos, né, sob o governo do Nicolas Sarkozy. Um cara que também, né, já tem aí sua ficha corrida. Né? E no dia 10 de janeiro, último dia 10 de janeiro, a primeira-ministra Elisabeth Borne anunciou o plano do governo Macron para a reforma da Previdência na França, tá? Inclusive expandindo a idade mínima da aposentadoria de 62 anos para 64 anos. Eu e o Matias, a gente às vezes faz algumas previsões que se provam certas, mas essa é barbada. Teremos muitos carros queimados na França nas próximas semanas contra a reforma da Previdência. Se vai. Da França, cruzamos o Reno, vamos para a Alemanha com 2 notícias, uma delas bizarra e infeliz, né? Muitos dos nossos ouvintes devem ter visto no final do ano passado, dia 16 de dezembro, o aquário Aquadom, que ficava em Berlim e tinha 1.500 peixes, era o maior aquário cilíndrico do mundo, né? E que inclusive tinha um elevador por dentro do aquário, rompeu, tá? Não sei como, ele tinha 16 metros de altura, tá? E mais de 100 espécies diferentes de peixe, né? Praticamente todos morreram. Era quase 1 quilômetro cúbico de água, tá? Que foi, né? Foi parar na rua e tal, né? O negócio explodiu, o negócio estourou mesmo, tá? Então, infelizmente, mas assim, né, nenhuma pessoa saiu ferida, né? Nenhuma pessoa saiu, né, por algum milagre e tal, né? Mas a maioria dos peixes, infelizmente, faleceu. E também na Alemanha encontraram as joias roubadas, né, do Museu da Saxônia em 2019. A gente chegou até a comentar, né, na época esse roubo que, né, foi do cofre verde,
né, da Sala Verde, né, verde porque é a cor da monarquia saxã, e como né, existe muita, né, às vezes as pessoas falam, porque a camisa da seleção de futebol alemã era verde, né, a segunda camisa e tal, porque é a cor da Federação Alemã, a Federação Alemã é verde porque ela foi fundada na Saxônia, tá, que era a cor da monarquia saxã. Então é que nem, sei lá, que nem a Itália joga de azul. Os Países Baixos de laranja. Exatamente. E aí era o museu da antiga monarquia saxã e recuperaram as joias que foram roubadas em 2019. Da Alemanha, vamos mais ao sul, rapidamente passar pela Santa Sé, já que no dia 31 de dezembro faleceu o Papa Emérito Bento XVI. Seu funeral foi realizado a partir do dia 5 de janeiro, né, com uma missa conduzida pelo Papa Francisco. Presença de diversas autoridades, especialmente italianas, né, mas também autoridades de outros países, especialmente autoridades alemãs também, né, já que o Bento XVI era alemão, mas enfim, autoridades europeias e de outros países. E é muito curioso, porque o Bento XVI, né, ele renunciou, né, em 2013 por problemas de saúde. Ele ficou mais tempo como Papa Emérito do que como Papa efetivo. Porque ele assume em 2005, né? Então, Exatamente. 7 anos de papado. Dá quase 8. É. Né? E aí ele ficou praticamente 9 anos. É que eu sou de humanas, é verdade. E ele ficou quase 10 anos como Papa Emérito. Né? Então, enfim, achei isso curioso, mas ele faleceu. Né? O Ratzinger, né? O seu nome, né? de batismo, né? O Joseph Ratzinger, e claro, né? Enfim, uma figura cercada de polêmicas, né? Especialmente aqui no Brasil, muito se falou da ligação dele com a censura ao Leonardo Boff, questão da teologia da libertação, mas enfim, não vamos entrar nesse ponto. O fato é que o Papa faleceu e também a Santa Sé anunciou que vai reabrir as investigações sobre o desaparecimento da Emanuela Orlandi, né, que tinha 15 anos quando desapareceu dentro da cidade do Vaticano em 1983. É um caso que tem muitas teorias da conspiração, tem, né, que ela teria sido sequestrada para fazer parte de um culto satânico, pedófilo, enfim, né, tem de tudo, e tem série da Netflix e tal. E a Santa Sé anunciou que vai reabrir as investigações. Pra gente fechar, meu caro Matias, vamos a 2 assuntos da União Europeia. Primeiro deles, que a União Europeia congelou, né, 6 bilhões de euros da Hungria no final do ano passado por falta de garantias da defesa do Estado de Direito. Tá? Então, mais um congelamento de verbas aí da duplinha Hungria e Polônia. E a outra notícia, né, que assim... Eu me orgulho muito da nossa amizade porque a gente fala mal do Catar antes de ser modinha. Tá? E o que aconteceu? Nós tivemos uma investigação conduzida pelas autoridades belgas, né, sob tráfico de influência, corrupção e lavagem de dinheiro, envolvendo o Catar e o Marrocos, tá, e políticos do Parlamento Europeu, incluindo a então vice-presidente do Parlamento Europeu, a grega Eva Kaili, tá, que foi presa, tá, pelo envolvimento no esquemão. Tá? Ela que era do partido do Movimento Socialista Pan-Helênico, né, que é um partido social-democrata grego, um dos principais partidos da Grécia, na verdade. Né, que nos últimos anos perdeu um pouco de espaço na esquerda grega por conta da ascensão do Siriza, do Tsipras e tal. Mas enfim, o fato é que, né, o Catar teria comprado, basicamente, né, parlamentares europeus para fazerem lobby pelo Catar, para, enfim, melhorar a imagem do país, enfim. Né? As autoridades belgas também apreenderam 1,5 milhão de euros em cash, tá? Dinheiro vivo, tá? 1,5 milhão de euros em cash, confiscaram ali celulares e tudo mais. Foram 4 parlamentares europeus indiciados e 2 foram presos, tá? Já que o próprio Parlamento Europeu, numa votação praticamente praticamente unânime,
né, votaram por retirar a imunidade parlamentar da Eva Kaili, que eu mencionei, e do Antônio Panzeri, né, também, como o próprio nome diz, né, italiano. Né? Também outros funcionários do Parlamento Europeu foram presos e tudo mais. A Vanderleia, né, a Ursula von der Leyen, tá? Para quem não sabe, a gente faz essa brincadeira, né? A ternurinha da União Europeia. Ela que é presidente da Comissão Europeia, disse que eram denúncias muito graves, extremamente preocupantes. E o Catar, por sua vez, disse que a imprensa estava publicando informações imprecisas e que as relações entre Catar e Bélgica poderiam ser impactadas negativamente, tá, pelas críticas e ataques feitos por autoridades belgas. Basicamente, passaram um recibão. Tá? Enfim, então assim, é basicamente isso. Tá? O Catar estava comprando influência dentro do Parlamento Europeu e não deve ser o primeiro, não é o último, não o único, né, país a fazer isso.